aula de hoje, depois eu compartilho com vocês. Eu tenho quase o WhatsApp de todos, que eu não tiver, eu mando para a líder e ela divulga com vocês. Então, até então nós falamos, como eu estava comentando com o Núbia e com o Poli. Dona Silmara, seja bem-vinda. Eu estava comentando com o Poli e Núbia que a gente fala... Seja bem-vinda. A gente fala muito do lado bom do empreendedorismo, né? O trabalho das meninas estão com essa linha do empreendedorismo que cresce, mas hoje assim, não é fácil para mim falar isso, né? Eu que sou apaixonado pelo empreendedorismo, e vocês sabem bem disso, mas nós temos que tocar no assunto que é o empreendedorismo, precarização versus apoio ao pequeno empreendedor, né? Faltou ao pequeno negócio, ao pequeno empreendedor. E é a dificuldade que encontra o pequeno comércio, a falta de respeito, às vezes, com o pequeno comércio, a falta de uma visualização do pequeno comércio, em um país que não estruturou o seu pequeno negócio. Para ser empreendedor, ele tem um caminho muito mais difícil. Ele tem um caminho muito mais, como é que eu posso dizer para vocês, de buracos, né? Ele tem um caminho, uns percalços. E é essa noite que eu queria que a gente conversasse sobre isso, né? Já estava no programa, de a gente falar um pouco também o que tem de ruim no empreendedorismo. E eu acho que não é ruim no empreendedorismo, eu já defender, não é para defender, mas assim, não é ruim no empreendedorismo. É a forma que a abordagem é feita que o torna ruim. Mas vamos seguir aqui, que vocês vão ver, mas são defeitos, sim, claro, desse nome que surge em alto e bom som. Olá. A gente fala muito do empreendedorismo de necessidade, que temos que aprimorar o empreendedorismo de oportunidade. Mas 75% dos casos de MEI ou microempresa, aquela ME menorzinha, são por necessidade. Então, é como se a gente esquecesse de falar, de citar uma grande parcela de empreendedores da sociedade, Nayane. Empreendedores importantes, empreendedores que estão aí no dia a dia. O MEI pode estar na porta da casa de vocês, o MEI pode ser o professor que vos fala é MEI. Então, assim, o MEI está aqui, e quando a gente precisa de um serviço público, Poli sabe isso melhor do que eu, o MEI é totalmente destratado, assim, descaracterizado, ninguém auxilia, vamos dizer assim. A ME também, Poli. Então, em 75% dos casos, é um negócio de necessidade, que é algo muito pequeno e acaba provocando tudo isso. Gente, fazendo um parênteses aqui para vocês sobre essa questão de precariedade, está muito também... eu não vou jogar a culpa só no governo, eu vou jogar a culpa só nas pessoas, eu vou jogar também na pessoa. Por exemplo, tem uma menina que foi criada na rua que eu fui criado, ela tem a idade de meu irmão, diga-se de passagem, e se tornou uma pedinte, roda por aí, ela hoje é pedinte na Cidade Nova. E ela recebeu os R$ 1.200 do governo. Ela comprou 2 celulares. Depois, para vocês, quem quiser, eu mando a foto para vocês verem. Assim, é um absurdo, né? E o vendedor ainda fala assim, uma mãe de coração lindo compra um celular para ela e outro para o filho. Tá assim, tá numa loja. Então, a precariedade que eu digo é no todo, sabe assim, a pessoa não tem nada e compra 2 celulares e é pedinte. Pegou R$ 1.200, talvez nunca teve esse dinheiro na vida. E olha para quem usa. Professor, o que é que tem a ver isso com o empreendedorismo? Muitos dos nossos empreendedores começam por necessidade e começam a galgar sucesso.
Quem não conhece aquele mercadinho de bairro que pôde comprar o seu carro? Larissa, bem-vinda. Quem não conhece aquela loja de confecções que cresceu e a pessoa foi mudando de vida? Ou aquele salão de bairro que se tornou um sucesso? Lembrando a vocês que o Salão de Paixão começou no bairro. Então, assim, mas essa precariedade, o empreendedorismo nasceu na necessidade. Então, se você não tiver controle com os gastos, não tiver uma boa gestão financeira pessoal, vai embora o recurso que você tem. O pouco recurso, né? Ou muito recurso, e você virou um caso de sucesso. Então, esquecemos muito disso. A gente não fala, a gente trata muito do empreendedorismo de oportunidade, de criar novos negócios. Nossa aula passada foi propositalmente, antes do feriado, foi empreendedorismo digital, mas eu quis trazer esse choque para vocês, que é um empreendedor pequenininho, o baleiro, é um empreendedor pequenininho, um mercadinho apertadinho que tem no bairro de vocês, é a senhora do cosméticos. Gente, e esse pessoal que era invisível, nós estamos falando de mais de 60 milhões de pessoas. Não foi esses os números do auxílio emergencial do governo? Renato disse que o dele não foi aprovado, não, porque ele foi considerado rico. Tá vendo, rico? Então, assim, porque você deve ter tido renda ou 2018 ou 2019, eles devem... não olham um momento, eles olham um histórico. É uma coisa meio surreal. Então, 60 milhões de brasileiros começaram a aparecer. Por quê? Porque é um tipo de vendedor que precisa do serviço. Quem de vocês está contratando pintor agora? Quem de vocês estão fazendo obra nesse momento? Então, a gente acaba jogando essa parcela aqui para precariedade e não é estudada. Nós não temos estudo porque é difícil ter estudo aqui. Nós temos, gente, eu vou falar aqui para vocês uma das coisas assim que eu vou chamar vocês estão se formando, quem quiser, para a gente escrever um pouco depois sobre isso, sobre esse perfil de pessoas. Tem muito mais estudo de ambulante em Feira de Santana do que estudo de empreendedores. É verdade. Renato falou que foi pela situação de 2018. Imagine quem perdeu o emprego em 2019. Não recebeu nada, Renato. Não recebeu, não. Mas essa menina aí, pedinte, recebeu R$ 1.200 e está com 2 celulares bonitos. Depois faço questão até que mandar para vocês perceberem a precariedade. Precariedade nas condições de investimento. Um microempreendedor desse chega, um MEI, chega para tomar um empréstimo, não acha porta. Ou se acha com juros muito altos. As pessoas não dão oportunidade para quem está começando. Então, só para a gente entender, né, as pessoas não dão oportunidades, o crédito é difícil, muita exigência, a pessoa não sabe nem ler direito, dar um contrato a uma pessoa dessa é complicado. E segundo o Sebrae 2020, as microempresas só têm caixa para 28 dias do período da pandemia. Vocês entenderam agora, e eu estou aqui com a Nata, né? Graças a Deus, pessoas muito inteligentes. Crefisa. Joab e Renato fazendo dar risada. Então, assim, se você para analisar, vocês vão ver aqui 28 dias. Entenderam a pressão que o prefeito sofre? Administradores, arquitetos, biomédicos que estão aqui nessa live. Grande Cleiton, seja muito bem-vindo. Então, percebam
que a pressão é essa, porque somos pobres, somos um país pobre onde a maioria dos comércios é precários. Gente, professor, o senhor é contra o empreendedorismo digital? Não, defendi ele a aula passada toda aqui. Vocês são testemunha, a aula está gravada aí. Mas eu quero que vocês olhem a partir de hoje com... Assim, o empreendedorismo precisa abrir os olhos, nós empreendedores, nós gestores, abrir os olhos para esse empreendedorismo da base. E eu vou mostrar por quê cientificamente a vocês no decorrer da minha apresentação. Mas o caixa dura 28 dias, gente. Quem fez mais pressão com o prefeito não foi o CDL, porque no CDL estão as organizações maiores, vocês sabem disso. É uma ou outra empresa pequena que está no CDL. Foi a associação comercial, porque é lá que estão as menores empresas. E eu não tenho como pagar. Renato falou muito bem, nenhum sistema econômico estava preparado para esse Covid-19, ninguém. Mesmo economias sólidas tiveram seus pequenos com sérios problemas de fluxo de caixa. Meu primo, ele mora na Itália, mora na região da Lombardia, mora em Milão, mora em Milão, desculpe, Milão é o time. Mora em Milão. Ele tinha 2 estabelecimentos comerciais, um já fechou, assim, durante a pandemia. A volta para reabrir é 11 de maio e assim, ele não sabe o que fazer, porque ele não tem recursos para recomeçar, né? Então, vai ter apoio governamental. Por exemplo, o governo tirou a média da renda que ele declarava e o governo italiano bancou, mas é como o Renato falou, é um país mais rico, um rendimento maior, mas ele mesmo assim ele teve que escolher qual ponto sobrevivia. E também vai ter um número menor de funcionários. Então, percebam que é para todos mesmo, ninguém estava preparado, ninguém tinha bola de cristal, ninguém sabia que ia ser tão forte, e com a sensação que eu tenho, como eu estava conversando no início aqui, eu, Joab, Júlia e João, a gente não sabe quando retornaremos, né? Assim, retornar, a gente pode retornar até amanhã, mas até aquela normalidade. Verdade. Eu acho que é respeitar mais a pesquisa, analisar melhor as questões da pandemia. A gente se prepara muito para uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, que talvez nunca aconteça. E não estamos prontos para um vírus invisível, né? Estamos muito bons para o inimigo, mas não somos muito bons para o inimigo invisível. E aí estamos sofrendo. Muito. Chegou a hora, e agora é meu medo, se já sofreram os países ricos, ou estão sofrendo, chegou a hora dos países pobres sofrerem, né? Infelizmente. E aqui, gente, a gente sabe que a estrutura é Deus abençoe. Você não tem 800 mortos no Equador, se eu não me engano, já não tem lugar para enterrar os corpos. O Brasil já tem 5 mil mortos. O Equador tem 800 mil mortos e estão empilhando corpos. É estrutura nenhuma, gente. É complexo. Você sabe o que eu quero dizer. Mas vamos lá. E isso é muito bom para a gente entender como o nosso empreendedorismo é pobre. Né? Assim, a gente se encanta com a Uber internacional, a 99 Táxi, que foi nacional. A gente falou na aula passada de Nubank, iFood, que é bem legal, que graças a Deus ela ocorre, mas nós temos uma outra linha de empreendedores miudinhos, precários e que lutam para a sobrevivência. E é isso a nossa aula de hoje. É esse empreendedor. E é o que mais vai sofrer com pandemia, epidemia, resfriado, vamos dizendo aí, dengue. Tudo ele é o primeiro a sofrer. O sistema econômico brasileiro, como diz Renato aqui, ainda se fundamenta no investidor de grande porte. Por isso, a galera falou. Ele tem poder de barganha, ele tem os núcleos, Renato. A nossa economia foi sempre, não só brasileira, o mundo foi sempre voltado para a grande empresa. Com a crise do emprego dos anos 90,
é que nós tivemos que encontrar novas soluções e uma delas ressurgiu o empreendedorismo. Mas, de um modo geral, nós estamos aprendendo a lidar com empreendedores, montagem de negócios. Então, a gente quer um negócio tecnológico, mas esquece do negócio de base. E um tem muito a ver com o outro. Vocês vão ver agora. Os primeiros estudos do empreendedorismo para a classe menos favorecida surgiu na Inglaterra em 1986. E com uma primeira-ministra que era muito criticada por ser uma liberal, de livre mercado, ela percebeu que precisava fazer alguma coisa pelos pequenos negócios. E isso não é citado na biografia dela. Margaret Thatcher, quem quiser ler, a biografia dela está aí, disponível, se eu não me engano, até em PDF. Então, em português, não só em inglês, como em português. Ela criou esse programa de apoio e incentivo ao nano empreendedor, ao pequeno empreendedor. Qual foi a ideia dela? Ela partiu de 3 vertentes. Primeiro, vamos colocar nas escolas primárias o curso de empreendedorismo. O Brasil fez isso esse ano, eu conversei muito com o Breno sobre isso, só que o Brasil só fez, por enquanto, como o Breno colocou muito bem, professor, não é empreendedorismo. Eles colocaram mais finanças pessoais. É o início, Breno. É o início. Né? É o início de um trabalho. Sim. Nenhuma empresa começou grande, né? Como o Renato coloca aqui, é verdade. Todas as empresas começaram pequenas e foram crescendo. Mas eu gostei muito desse trabalho dela, Renato, pelo olhar de lá, de entender. Então, coloca na escola primária. Keline, seja muito bem-vinda. Coloca na escola primária que a gente vai desenhando um futuro. Apoio aos jovens, nem trabalha, nem estuda. Então, ela percebeu que ela tinha uma parcela da população inglesa, particularmente de Londres, que nem estudava e nem trabalhava na faixa que deveria estar da economia ativa. Então, vamos ajudar essa pessoa a ser empreendedora? Foi essa ideia de Margaret Thatcher. E e adultos desempregados de longa duração. Aqueles que tinham mais de 3 anos procurando emprego e não alcançando, vamos chamar ele para se tornar empreendedores. Então, a vertente dela foi 3 linhas. É aquele negócio que não tem crédito, e Breno coloca aqui. E tomara que veja urgente para as empresas, com certeza. Né? Com certeza. A questão do planejamento pessoal, empreendedorismo. Então, ela trabalhou com 3 linhas. Primeiro, vamos colocar empreendedorismo na escola primária. Particularmente, escolher os bairros mais periféricos. Para quê? Para que aquela pessoa já tivesse uma visão de montar o negocinho dela para ter renda. Segundo, vamos apoiar os jovens que estão nas esquinas, nem trabalham nem estudam. Meu filho, tu não trabalha nem estuda, vem aprender a ser empreendedor, vem montar um negócio. E adultos desempregados de longa duração, mais de 3 anos procurando emprego e com a dificuldade enorme de recolocação no lugar de trabalho. Ela pegou essas 3 turmas, a ministra Margaret Thatcher. E aqui vocês vão ver várias pesquisas, vou fazer um resumo de várias pesquisas que surgiram na época e as críticas, né? Vocês são de pesquisa, mais fácil ainda. E ainda temos a questão do custo Brasil, né? Que Renato fala aqui. Para ser empreendedor, em alguns casos, é o peso do Estado. Sim, é seu sócio. Principalmente você bota um MEzinho assim, né? O MEI até que é mais fácil, mas o ME você sofre. Existem várias pesquisas. A primeira dela disse o quê? As escolas primárias houve uma boa receptividade, principalmente, Breno, em finanças pessoais. Nas escolas primárias deu muito certo a ideia de empreendedorismo e eles gostaram muito dos finanças pessoais. Aquele joguinho, não é da minha época, mas você vê nas escolas de hoje, né? Dava uma moeda para o menino, a escola cria uma moeda, ensina como ele administrar, poupar, usar essa moeda no intervalo. Então, isso é bem interessante.
E para os jovens, aqui faltou, nem e desempregados, os resultados, gente, foram inexpressivos na Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, eu estou com um número aqui, cadê o meu papel? Minha pesca, vocês já conhecem, bem anotada, né? Mas, Faustão, de cada 100 indivíduos que entraram no Jovem Neném, 2 montaram negócios no final do treinamento e capacitação, e nos desempregados, 0. 0, 0, 0. Então, por N motivos, né? Às vezes não tinha o espírito empreendedor, não queria, aí vai uma série de fatores. Conclusão do governo britânico. As condições de as condições de empresarialidade, agora saiu, reduzida na escola e precariza quando o contexto socioeconômico está numa situação fragilizada. O que é que os britânicos concluem nas N pesquisas? Para você ter uma ideia, isso foi de 1986 a 1992, foram 6 anos. E na escola deu certo, mas no coletivo eles são pessoas à parte da sociedade. Então, é muito mais difícil. O trabalho tinha que ser mais braçal. Ficou esse estudo aí. Vamos continuando aqui, que hoje a gente vai viajar até chegar no Brasil juntos aqui. Portugal utilizou em 2007 e 2008. O que é que acontecia com Portugal? Portugal tinha boas escolas, mas um desemprego muito alto. E Portugal estava perdendo mão de obra a rodo, principalmente para a Alemanha. Então os portugueses falaram assim, opa, ora pois, tem alguma coisa errada, Renato. A questão do Jovem Neném, temos aí a questão do projeto de Estado que elevou qualidade para a educação a níveis abissais. Hoje temos a mesma qualidade de países subdesenvolvidos. Sim. E eu vou fazer essa crítica, Renato, lá na frente, né? A questão de aprovar, passa todo mundo, dá uma chance. A gente acabou criando uma não valorização. A ideia era o contrário, mas na prática criou uma não valorização da educação. Vamos fazer, né, acelerado, né, fazer a quinta e sexta juntos. E aí nós estamos pagando um preço alto, que você coloca muito bem. Agora nós não temos material humano. É um assunto que, assim, eu falo porque eu estou aqui com vocês, mas é um assunto que mexe muito comigo. Porque é onde eu acho que tem um espaço muito grande para a gente, administradores, trabalhar, né? Muito, 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 muito. Tem que dar espaço para a gente poder trabalhar. Mas vamos lá, porque esse dinheiro ele não tem. Mas vamos falar aqui do Portugal. Primeiro, Portugal seguiu os passos iguaizinhos até aqui da Inglaterra. Colocou a disciplina empreendedorismo na escola primária. Igual a seguir. Escolheu também o Jovem Neném, né, e o desempregado com mais de 3 anos, o jovem que nem trabalha nem estuda, e o desempregado com mais de 3 anos. Mas houve uma política pública, aqui foi a diferença portuguesa. Portugal adotou esse empreendedorismo precário, desvalorizados em outras nações, como a única saída da economia portuguesa. Perceberam a diferença? 2007, 2008, gente, foi ontem. Aqui vocês viram, vocês são novos. São novos, mas aqui vocês viram. Alguém estava no segundo grau aí, né? Mas viram mesmo. Vamos voltando aqui. Então, assim, colocou
a disciplina empreendedorismo na escola primária. Igualzinho. Escolheu o jovem neném, mas houve uma política pública forte. O português falou assim, temos que ir. Agora dá certo ou dá certo? Joab, ou eu fazia isso dar certo, ou era o fim da economia portuguesa, Larissa, Keline, Poli, Núbia, Renato. Então, assim, foi o que Portugal achou de válvula de escape, 2007, 2008. Apoio do governo português. Como foi essas políticas portuguesas? Concessão de créditos com garantia do governo. Portugal criou um fundo garantidor, aonde o governo português colocou do bolso português 1,5 bilhões de reais. 500 milhões e pouco euros. Na época, Breno, se fosse hoje, era menos ainda. O euro está a 6. Então, o governo português criou um fundo. Então, eu, Leonardo, tenho a venda do Léo. Eu vou até um banco português, ou um banco que esteja em Portugal, né? Pode ser o Santander, por exemplo. Esse banco faz minha análise e esse banco me aprovando, como diz os portugueses, e esse banco me aprovando, eu vou ter um empréstimo com taxa de juros pequena. E quem é o meu avalista é o governo português. Eu coloquei um fundo, se ele não pagar, a gente retira desse fundo. Se ele paga em dia, paga direitinho, 0,3% do que ele paga vai realimentar esse fundo. Então, vamos lembrar da Inglaterra. Na Inglaterra, criou tudo, mas queria que as pessoas tocassem sozinhas. Portugal disse o quê? Não. Quer montar negócio, eu vou te dar dinheiro. Mas não vou dar em sua mão, não. Você vai passar por uma análise bancária. Se for aprovado, vai ter a taxa de juros que o banco te cobra. Mas eu sou o seu avalista. Ponto 1. Perceberam a diferença, gente? Olha que diferença de postura. Eu saio de algo totalmente teórico e agora o governo é prático. Apoio técnico no processo da empresa. Todas as universidades portuguesas, todas, públicas, que lá tem públicas e tem privadas. Igual aqui. Todas as universidades, públicas ou privadas, tiveram que dar apoio institucional a essas empresas. Silmara colocou aqui, Léo, grupo pequeno e Santander não combina. E Renato, aí vai processar a gente. Léo, o país não tem problema de investimento em educação. Estão acima, né, o percentual que não saiu, com relações a países do primeiro mundo. Né? Falou, e suas entranhas chegam a absorver do que é liberado. Só a máquina do MEC são 600, né, milhões. Não, são 600 funcionários, né? São 600 mil funcionários. Então, perceba que Renato coloca aqui, perceba que nós não temos problema de dinheiro. Vocês estão vendo aí agora, gente, com essa liberação da saúde, alguns estados se atrapalhando na compra. Eu prefiro acreditar que se atrapalhou na compra de respiradores, comprando produtos que não vão usar. Vocês estão acompanhando de perto. Mário, o Santander vai te pegar, viu? Então, assim... Mas, assim, o Santander é português. Quer dizer, o Santander, que é espanhol, em Portugal. Pode ter juros menores. Mas ele também você tem a garantia do governo.
Então, percebam que parece muito, mas é como o Renato falou, o Brasil perde muito mais que isso em outros tipos de dinheiro. Então, eu, Leonardo, com a minha vendinha, vou ter um estudante do gabarito de vocês, e eu assinei contratualmente que eu tenho que ter a consultoria. Bem-vindo, Franciele. Bem-vinda, Franciele. E eu vou ter a consultoria de vocês na minha vendinha. Então, assim, o governo português cria um grande apoio ao empreendedorismo, não somente ao empreendedorismo de oportunidade, de venda, de larga escala, não. Vamos valorizar o empreendedorismo como um todo. É isso que a gente traz na aula de hoje. Boa noite, Francis. Isso mesmo. Né? Como vocês aí, altamente capacitados, know-how total. A pessoa está lá na minha avenida, Denil, você é muito bem-vindo. Está lá na venda do Léo Arapós Português, jovem, para me dar uma consultoria. Esse aqui, ó. E era com a universidade mais próxima. E aí, Renato, você, a gente que sempre discutiu isso em sala, você resolveria um problema da própria faculdade. Porque a gente tem uma série de trabalhos que precisa visitar empresas e nós não temos as empresas. Né? Nós não temos as empresas não querem, começa bem, depois desistem. Aqui não, é lei. Você não assinou o contrato, meu amigo, o jovem tem que ir lá. Se não for, não renova. A universidade vai estar lá. Eu estou falando do curso de administração, mas são todos os cursos. Ligado? Essa vendinha vende, viu? Ela não tem crise, é uma rede. Já falou que minha vendinha é um sucesso, né? Meu Deus. Pelo menos não está fechada, só a parte de bar. A parte de alimento eu posso trabalhar. Então, é só para a gente entender como o governo português, que é motivo de anedota no Brasil, né? As piadinhas, português isso, português aquilo. Olha como o português pegou um plano inglês que não deu certo e transformou ele num sucesso, que é hoje um sucesso no mundo. É para ser inspirado. De um jeito meio tumultuado, porque ele é tumultuado. O candidato Ciro Gomes falou desse projeto português durante a sua campanha. Mas como ele é muito tumultuado, ele falou do projeto português, embolou com o nome das pessoas no SPC Serasa, aí virou um caldeirão e lá se foi a eleição dele. Mas essa ideia é interessante, de a gente mostrar os governos, mostrar os vereadores, mostrar o prefeito, governadores, deputados estaduais. Né? Mas a gente vai levar uma proposta para um vereador da nossa cidade. Ele nem olha para a gente. Ah, bota aí. E lá vamos nós. Nós vamos tentando, vocês não vão deixar a gente apagar essa semente de acreditar, não. Porque se acabar, já era. Aí não precisa nem do Covid. Consolidação, desculpe, do negócio e do apoiador. Então, eu, dono da vendinha, com o know-how de vocês, que foram lá, acompanharam minha vendinha, vocês também estão acompanhando o empreendedor, ensinando a ele a trabalhar com finanças pessoais, pegar um juros mais justo, saber comprar, saber vender, organizar o negócio da melhor forma. Eu estou apoiando também. E quem sabe amanhã ou depois orientar esse dono da vendinha, Joe, a fazer um curso de administração, a poder pesquisar mais sobre um determinado item, crescer. Aqui. Percebam, gente, os pilares eram o mesmo. Para quem os portugueses criaram o produto? Escola primária, como os ingleses. Jovem neném, que nem trabalha nem estuda, mais de 18 anos. E desempregado com mais de 3 anos procurando emprego. A mesma metodologia britânica. Qual foi a diferença? Política forte. Um projeto forte. Um projeto baseado na concessão de crédito com garantias do governo, apoio técnico no processo da empresa, o know-how das universidades mais próximas. Repito, eu resolvo um problema nosso,
Então, por exemplo, tem quantas universidades aqui em Feira de Santana? Tal universidade vai ser bairro tal, bairro tal, bairro tal. A outra bairro tal, bairro tal, bairro tal. E o empreendedor não tem escolha, senão ele não renova o crédito. E consolidação do negócio e do apoiador. O negócio vai crescer porque tem gestão, que é o que falta ao pequeno. Por isso que nós, no Brasil, temos 28 dias de caixa. Eu estou com um empreendedor aqui, né, que é meu vizinho, e ele conversando comigo, né? Ele cresceu, graças a Deus, e tudo, morava aqui. E aí foi construir uma casa em um outro condomínio, né? Uma casa bonita. Eu moro em apartamento, fui construir uma casa num condomínio muito legal, se chama Naturiville, até o condomínio, que é bem legal. Quem conhece aqui, me corrija se eu estiver errado. Só que veio a pandemia, né? Cadê o dinheiro? Agora eu preciso do recurso e está todo empregado em minha casa. Então, assim, com uma pequena orientação, fala, Grande Conrado, com uma pequena orientação, ele ia entender que tinha que ter uma reserva. Claro que Renato colocou muito bem, quem ia esperar a pandemia? Breno estava me perguntando sobre as empresas de turismo. Breno, para você ter uma ideia, a CVC já tinha comprado todas as vagas de resort na Bahia, na linha verde. Para maio, acho que até setembro. Os hotéis da linha verde não vão ter tanto problema de fluxo de caixa. Já a CVC... Olha os resultados. Caramba, investiram pesado, muito pesado. Porque esse era o ano dos feriados. Olha aí o calendário de vocês. Sexta-feira agora já é feriado. E todos os feriados caindo sexta ou segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro, agora, ele já tinha entrado solicitando o cancelamento da obrigatoriedade dos feriados, né? Quando a gente tivesse o retorno. Só que, como a gente não teve o retorno, só que, assim, ele tinha pedido isso ao ministro da Justiça, né? Eu não sei como vai ficar isso agora, mas só para a gente entender que é muito complexo, assim, né? Então, muito feriado, vai bombar Bahia, Sol, Lido, Linha Verde. Fez isso aqui na Linha Verde, deve ter comprado aí no mundo todo. Porque eu ganho de todos os lados, né? Olha, eu fecho o pacote, eu tenho minha porcentagem no avião e eu tenho a porcentagem do hotel. Eu comprei, sei lá, 60% das vagas. Brenda, eu te falei turismo, eu falei com você turismo, eu falei com você aéreo e esqueci de falar de hotelaria também. A hotelaria também está solicitando um apoio. Joab disse que bem justo ser sexta e segunda deveria ser quarta. Aí só ele mesmo para saber o motivo. São interligados. Então, gente, quais são os resultados que Portugal alcançou com essas medidas? A taxa de desemprego portuguesa em 2019 era 19%, em 2007 era 19%. Em 2019, eu não coloquei aí do lado, mas a economia portuguesa fechou o ano com 6,7%. Renato disse, se falar em cancelamento de feriados, aí sim que o pessoal vai para a rua. Mas tem... Não... Eu vou falar aqui, vocês me conhecem. Não faz sentido.
nós tivemos aí ficar parado muito tempo. A gente precisa gerar receita agora. É triste falar isso, mas não tem outro jeito. Eu conversei com o meu filho aqui, ele tem 14 anos, que eu acredito que a volta das aulas dele, ele deva ter aula sábados e o dia de prova, que geralmente é sábado, deve ser domingo. Que vai ter dias que vai ter turno cheio. Quando voltar, a Júlia sabe bem disso, né? Porque até agora, não sei como foi essa reunião segunda, Júlia, e se teve, até agora ficou decidido que vai ser a mesma carga horária, independente da quantidade de dias. Então, para acontecer isso, tem um outro lado também, as escolas, como é que vai fazer com os professores? Tem professores que dão aula em 3, 4 colégios, né, para fazer uma renda melhor. Então, todos 3, 4 colégios vão querer aula no sábado. É uma chave de baralho aí para a dona Júlia decifrar aí. Então, caiu para 6,7, gente. Deu certo. O presidente português Aníbal Cavaco da Silva, os verdadeiros heróis da recuperação econômica foram empreendedores e empreendedoras. Mas não só o grande, o pequeno. Sabe? O Léo da vendinha, o fulano da farmácia, o Beltrano do açougue. Criou-se uma cultura de empreendedorismo em todo Portugal, ora pois. E é isso que veio colher os frutos. Enquanto países como Itália, Espanha, a própria França tinham redução do seu PIB, Portugal cresceu 2, 1,9 e 2,3. Que você sabe, para a Europa, com a Europa envelhecida, é sucesso. A valorização da microempresa provocou um crescimento do empreendedorismo de oportunidade também. E aí Portugal atirou no que viu, acertou no que não viu. Ele queria valorizar o pequeno negócio português, mas acabou criando uma cultura empreendedora no ambiente. E os jovens foram procurar se reinventar. Olha lá o empreendedorismo digital. Foi fácil, gente? Não, estamos falando de 10, 12 anos de investimento. Mas é possível, não dá para fazer aqui? Dá. Tem que querer. Léo. Pois não, Renato? Não me aguento, cara. Léo, a gente já discutiu isso aí, eu concordo plenamente com você, mas sabe o que fica frustrante em você ver como brasileiro? Eu tenho 58 anos de idade, mas eu vejo a turma toda da nossa sala aí, toda mais dos 25, 30 anos aí. É o seguinte, a gente não tem expectativa porque não existe vontade política de melhorar nada. Porque é o seguinte, você vê os vereadores, vamos pegar na coisa mais baixa, que são os nossos vereadores, eles não estão nos seus mandatos preocupados em criar soluções ou buscar soluções dentro do próprio município para atender ao cidadão do município. Ele se está preocupado em fazer situações já conchavo, que lhe beneficie poder, que coloque o executivo sobre a sua tutela, que permita que aquele interesse econômico minoritário na quantidade de pessoas, mas grande participativo no seu poder de economia, a definir o que ele quer fazer. Tá? O que ele quer fazer. Aí você anda na cidade, você vê a cidade, ela tem uma estrutura de 1 milhão de pessoas e tem aspecto de cidade pequena, na sua própria infraestrutura, ruas esburacadas. Então, assim, eu estou pegando por baixo. Aí você vai para a educação, você vai para a parte da saúde, não existe interesse político que isso seja resolvido. A máquina, ela hoje, ela se alimenta de forma retroativa. O entorno que somos nós, que pagamos impostos, que geramos todo esse processo, não consegue mais atingir. A máquina ficou maior que o seu alimentador.
né? Nós somos pequenos, assim. Então, isso gera para mim uma frustração, porque você se disponibiliza a pegar seu dinheiro e ir para o mercado, criar um negócio, a quantidade de exigências de 153 dias para você abrir uma empresa no Brasil. 153 dias. E para você fechar uma empresa, são 5 anos. Enquanto a gente não resolver essas equações, que são básicas para movimentar a máquina econômica, a gente vai continuar em primeira marcha. Entendeu? A gente vai ver países aí da América do Sul passando a gente. Tá? Perfeito. Então, desculpa, eu não me aguentei, porque eu sei que você está certo em mostrar esse foco, mas essa mudança, ela não vai começar pelo Estado. Não é o Estado que vai mudar isso. Essa mudança tem que começar... Porque ele não quer, né? Pelo indivíduo. Pelo indivíduo, pelo coletivo, mas de baixo para cima. De cima para baixo não existe interesse que isso mude. Não existe. Entendeu? Com os políticos que nós temos aí, não. Eu vi uma reportagem esses dias, que é o que mais a gente está tendo agora é tempo de ver reportagem, né? Além do Netflix. Um general do Exército fala, olha, não adianta bater na porta e pedir ao Estado, que o Exército, que vá lá, tire os políticos corruptos, que tire o Supremo corrupto. Essa é uma obrigação e dever único e exclusivo do cidadão em si. Ele tem que ir lá cobrar o seu vereador, o seu deputado e o seu senador, porque eles são seus empregados. A função do Exército é quando essa estrutura toda desmorona. Aí sim o Exército vai lá na sua defesa constitucional. Mas isso aí é quando você já tem um estado de calamidade social, socioeconômica para lá do apocalipse. E o brasileiro ele não quer fazer o seu papel, ele não quer atuar como cobrador. Entendeu? Perfeito. Ele não quer, ele quer transferir isso para alguém. Alguém vai fazer, alguém faz. Não, final de semana tem churrasco de futebol, não vamos me preocupar com isso aqui agora, não. Entendeu? Então nós deixamos. Oi? Agora é live. Então você vê essa situação. Aí nós viramos grandes economistas, grandes psicólogos, grandes teóricos na rede social. Na rede social. Na rede social. Eu uma vez, Renato, assim, e aí eu falando com a Denildo, Breno, Cleito, Conrado, todos vocês, tentamos criar um debate sobre isso, mas, assim, pegando esse exemplo português, mas acabou se esvaziando, né? Chamamos alguns vereadores, foi feito na UNEF até, mas mostrando o que deu certo em Portugal, que era possível ser replicado em Feira de Santana, mas... Então, olha, eu lembro que surgiram algumas reportagens aí falando sobre essas escolas militares que estão sendo implantadas em algumas cidades aí por definição dos próprios prefeitos. Alguns prefeitos optaram em criar modelos, não todos, mas modelos de escolas militares. Feira de Santana fez isso com humildes. Então, se você pegar como que é o procedimento dos alunos da escola militar, ele tem ordem, disciplina, regra, ou seja, tem uma mão definindo como se deve agir. Aí você vai para a escola pública de base. As escolas públicas hoje, o professor é herói, ele não dá aula, ele não consegue mais dar aula porque ele não consegue fazer nada. O princípio da não reprovação continuada, ela está criando monstros. A gente está criando os analfabetos funcionais aí. Tem gente dentro do nosso nível universitário que não consegue fazer redação. E não é culpa dele, né? Mas nós não podemos... que levou ele até lá, né? Também. Sim, mas aí cai naquela tese. Todo cara que mora na favela, ele é fadado a ser mais um marginal social? Não. Porque o meio não faz você faz o meio. E a maioria não é. Se você pensar que você não... A vida, ela vai ser o reflexo do que você quer da vida. Claro. Meu pai é bandido, minha mãe é prostituta, meus irmãos são viciados, mas eu preciso sê-lo? Não, nem deve. Concordo. E a gente vê exemplos aí. Não é fácil às vezes. Não é, concordo. É nadar contra a correnteza. É nadar contra a correnteza. Mas você escolher estudar numa sociedade
de não valorização do estudo, né? Assim, é complexo o que você está falando. Pior, a geração... pode falar. Aí estava brincando aqui, com as lives eu vejo isso lá na empresa, e eu sei que você também faz isso, né? A gente separa um materialzinho, aí mando para cada um, como você faz comigo também, a gente vai discutir depois. Muito do material que você me passou está aqui, você está vendo ele aí em alguns slides desses. Aí a gente bora discutir, aí ninguém discute, né? Então, são dentro da empresa, estou falando de todos tem nível superior. Então, imagine isso quando a gente bota numa favela, num espaço social mais complicado, né? Porque você pensa, olha, não seremos aí formando em gestão, indo para o mercado, assumindo posições de responsabilidade, onde o cara que te contrata, ele não te contrata para levar problemas, ele te contrata para levar soluções. Perfeito. Tá? Tudo bem que a formação... Esse é o desafio. A formação acadêmica, ela não lhe dá já o status de ser o expertise. O expertise é a vida que lhe dá. Você tem que Eu achava que dava quando eu me formei. Você sai da faculdade um pouco melhor em relação ao concorrente. Mas quem vai te dar... ir. Você não tem experiência, mas você tem noção da rota que você pode usar. Da rota, as variáveis que podem ser usadas. Aí você vai para um empreendimento, para uma empresa, e você não pode ser mais do mesmo. Você tem que ter o diferencial hoje. Esse diferencial, ele não vai ser dado se você não trabalhar para aquilo. Ele não cai do céu. Salvo algumas exceções que têm aquele talento excepcional, que tem um dom dado por Deus, que são acima da média, que representam aquele 0,0001 da estatística, né? O restante são pessoas normais, que para serem diferentes, precisam agregar valor. Perfeito. Eu falo muito para a turma, gente, vocês não sabem Excel, vocês não sabem ferramentas básicas de gestão, porque não tem interesse. Não tem interesse de fazê-lo ou de tê-lo. A ideia que eu vejo assim, todo mundo que eu conheço fazendo faculdade hoje, eu quero o teu diploma. O que me interessa é o teu diploma. Mas para que serve o diploma? Só o diploma? Para ser auxiliar de escritório? Entendeu? É ser pequeno demais em pensamento. Entendeu? Então, assim, eu entrei nesse discurso porque é o seguinte, o que Portugal fez, a Coreia do Sul fez em 69. A Coreia do Sul era um país derrubado pela guerra, desestruturado. Houve uma vontade política de dar a educação de base. Eu vou educar a minha população, eu vou tirar ela do setor primário, que era a agricultura, vou reerguer a sociedade. Nós já discutimos isso em sala. Hoje, a Coreia do Sul é um país do tamanho de Santa Catarina, ou menor até, tá? Que tem uma economia muito maior que o Brasil. Ou seja, a cada 100 pessoas que entram na escola de base, 99 são universitários, com pós, com mestrado, com graduação. No Brasil, de cada 100, tá? 2 conseguem fazer nível superior. Desses 2, 1 em 7 é gente de alto poder aquisitivo. Ou seja, nós estamos naquele resíduo. Não, e eu não quis nem trazer esse empreendedorismo asiático, porque pode dizer muita questão, poxa, a cultura. Eu estou trazendo Portugal. Sim, eu mas quis Portugal... trazer para vocês. E Portugal, deixa eu te falar, em 90, logo depois que houve a formação da Comunidade Econômica Europeia, eu trabalhei num grupo espanhol de telecomunicação, que é o 4º maior grupo espanhol. Portugal era pobre, Portugal não tinha infraestrutura, Portugal não tinha dinheiro, não tinha investimento. Aí a Europa olhou para Portugal e falou, bom, Portugal tem um oceano aberto para nós escoarmos a nossa produção. Portugal precisa entrar, então, aqui. Então, colocaram Portugal e o pessoal da Comunidade Econômica Europeia investiu pesado em infraestrutura de Portugal. Então, Portugal teve um boom econômico muito grande, que, claro, teve aqueles problemas de 2008 aí com a recessão global aí, mas Portugal teve uma infraestrutura que permitiu recuperação de rodovias, de ferrovias, de telecomunicação. Entendeu? Portos, aeroportos. Isso. O Brasil está aí num empreendimento de processos. Se ele hoje falar, vamos investir em infraestrutura, não consegue fazer porque não tem mão de obra qualificada. Se o governo hoje for o investidor principal do fomento econômico,
conforme que é o ministro daí um dos economistas aí do Bolsonaro, ele não vai conseguir. Porque para o Estado fazer isso, o Estado vai ter que imprimir dinheiro. Se ele imprime dinheiro, ele gera inflação. Se ele gera inflação, ele quebra a economia. E ao mesmo tempo que se ele tivesse dinheiro para fazê-lo, ele não teria mão de obra qualificada. Porque nós temos engenheiros que não sabem fazer cálculo estrutural. E está cheio no mercado. Fruto dessa educação pobre que a gente tem tido aí. Agora, qual a diferença que eu vejo de Portugal para a gente? Portugal se propôs a fazê-lo e o fez. Porque, por exemplo, a Grécia teve o mesmo aporte de investimento português e não conseguiu. Por quê? Porque tinha um Estado mais pesado, concordo com você. Né? Mas Portugal conseguiu. E, Keline, a escola que o prefeito colocou é aquela escola da praça, Keline, eu esqueci o nome dela agora, em frente ao mercado ali de Humildes. Vai ser aquela ali que está para ser escola militar. A prefeitura, Feira de Santana, foi Feira de Santana, Camaçari, tem mais uma cidade da Bahia, Renato, que abriu espaço para que se torne escola militar. E Feira escolheu a escola de Humildes, que o nome me fugiu, que Aline depois me lembra aí. É a escola que fica ali na praça. E depois veja os resultados de desempenho, você vê a diferença. Agora, não é justo um professor pegar uma... Minha sobrinha dá aula de 6 a 7 anos, né, que são aquele pessoal inicial. Lembra que você falou dos reizinhos uma vez? Os reizinhos, Os reizinhos? Ela enfrenta isso. Porque os pais hoje, eles transferem para a escola. O que mais está acontecendo hoje? A pandemia enlouqueceu os pais, pô. Sim, porque ele fala, eu tenho que educar meu filho e agora o que eu faço? É mais ou menos isso aí. Sim. É mais ou menos isso aí. Então vamos aqui, né? Só mostrar os números portugueses, reforçando o que o Renato falou, que foi muito interessante. 58,3% hoje em Portugal é oportunidade para 26,2% necessidade. Lembra que Portugal apoiou necessidade e o empreendedorismo de oportunidade veio junto? Né? Mas Portugal... Padre Henrique, obrigado, Keline, é essa mesmo, né? Então, tá aí com todo o processo. Tem uma amiga que é professora de geografia lá, Keline, Patrícia. Mas vamos lá, depois você me diz se você conhece. Então, pontos positivos para facilitar o empreendedorismo segundo os portugueses. Portugal incentivou o empreendedorismo de necessidade, colocando estrutura nesse empreendedorismo, pensando nesse empreendedorismo grande, e deu certo. Está aqui. Olha lá. Acesso à estrutura física. Portugal te dá... A minha venda, Joab. Cadê Joab com minha venda? A minha venda, Joab. Joab gostou da minha venda. A minha venda, Joab. Gente, Cassie está mandando um beijo para vocês. Cassie, um forte beijo para você. E perguntando se vocês estão bem. Todo mundo bem? Responde. Tá tudo bem, professor. Tranquilo, de boa. Cassie está na UNEF, né? Ela me falando aqui. Ela está sem câmera que ela está na UNEF. Bota a máscara, viu, moça? Bem, tá todo mundo bem. Ela deu risada que eu vou botar a máscara. Acesso à estrutura física. Então, a minha vendinha, que segundo o Joab já virou rede. No final dessa aula aqui, eu viro o McDonald's. Mas, por enquanto, a minha vendinha portuguesa, o ponto é dado pelo governo. Cassie disse que quer falar com vocês depois, que ela está com saudade de vocês, né? Eu falei aqui para ela que o TCC está chegando, viu? Cadê ela? O pessoal do TCC aí tá esquentando as mãos. Para que você
monte no lugar que os portugueses querem. Então, assim, eu não posso abrir um bar, como é aqui no Brasil, né? Aqui está minha casa, beleza, vou abrir meu bar aqui, Deus abençoe, vamos ver se dá certo. E vira bar e acabou. Lá não, você não pode abrir estabelecimentos comerciais em todos os lugares. O governo português banca para você até que você possa se pagar o ponto. Apoio técnico e tecnológico, acesso ao crédito, nós já falamos. Silmara gostou muito do Santander. Então, assim, pontos negativos que ainda atrapalham o empreendedorismo português. Quer sair? O que ainda atrapalha o empreendedorismo português. Cultura. Portugal ainda tem é um dos países na Europa mais fechado, até pela sua localização geográfica, né? Ele tem ali um contato com a Espanha, alguma coisa com a França e o mar. Então, além disso, é um país que fala português, apesar que a língua na Europa hoje é uma barreira muito menor, porque você tem o inglês obrigatório nas escolas, né? Todas as escolas são bilíngues e algumas escolas são trilíngues. Mas, até que é o poliglota, né? Não sei se tem trilíngues, que é o poliglota. Então, assim, você tem uma cultura portuguesa muito voltada para ele. É o desafio português pensar no todo. Então, os empreendedores portugueses falam isso. E é o desafio de todos. A população está envelhecendo, né? A população está envelhecendo. Veja que você teve 2 vizinhos seus, 3, sendo que a Itália não tem fronteira com Portugal, mas com muito caso de Covid, e Portugal não teve, porque ele correu e fechou. Ele tem pouca fronteira, o resto é o mar, meu amigo. Fechou, Portugal não teve graves problemas, não. Fechou cedo e está colhendo os frutos aí. Graças a Deus só morreram. Quer dizer, graças a Deus, assim, é triste para quem morreu, né, gente? Mas só foram 800 pessoas quando comparado aos 23 mil, 22 mil de Itália, 20 e tantos mil de Espanha. Então, é forte, né? Portugal está aí para contar a história. Então, pontos bons. O projeto português deu certo. E você apoiar o empreendedorismo de necessidade fez com que crescesse o empreendedorismo de oportunidade. Bola, dá para fazer? É o que o Renato falou, dá para fazer. O Brasil tem condições, sim, de fazer. Né? Eu acredito, né? Vamos dizer assim. Eu acredito. População envelhecida na Europa, já falei, que é os pontos fracos. E a cultura, né? Social, cultural. O português é muito voltado para ele, falta uma visão mais global, gosta muito do que é dele. Então, isso é... E Portugal foi rei do mundo, né? O que fez Portugal mudar a sua história? Criou 2 programas de governo. O primeiro se chama Empreendedorismo Já. São ideias de negócios normais, com a obrigação do empreendedor estudar, tecnologia inovadora e investimento público no negócio. O empreendedorismo já é para uma ideia de negócio que já existe. Eu, Leonardo, a minha vendinha de novo, que Joab achou top, minha vendinha, eu vou ter apoio, vou estudar sobre ela, vão me ajudar a comprar tecnologia de ponta para venda, Léo? Sim, para venda. Porque o pequeno vive... porque não tem dinheiro para investir em tecnologia. Os controles são ainda no papel, né? Eu estava vendo uma empresa que vende cesta básica. Ele anota tudo naqueles canhotinhos antigos. Eu falei, meu Deus, se ele perder isso, lá se foi o crédito desse, um Palm Top resolvia em 2 segundos de um programinha. É isso aqui que a gente está falando. Tecnologia para eu poder atender mais. Né? E investimento público do negócio. De você ver, lançar, já cai no sistema, controle. E o governo que te dá isso, porque a vendinha do Léo não se paga para ter essa tecnologia. Mas o governo entra, o governo ajuda se eu te fizer parte do empreendedorismo já. E a startup já. Ideias inovadoras ligadas a tecnologias, preferência por estudantes universitários e financiamento completo do negócio.
com período de carência e incubadora. Vocês vão ser incentivados ao tempo todo a construir um negócio. E aquilo que eu sempre comento com vocês, nós precisamos criar a universidade, nós vamos conseguir isso, né? Graças a Deus, a proposta é essa, da direção, dos coordenadores, onde os cursos sejam mais participativos entre eles. Eu posso ter um menino de engenharia com uma boa ideia e vai precisar de um administrador, de um publicitário, de um arquiteto, de um biomédico, sei lá. Então, assim, todos os cursos têm aula de empreendedorismo. Todos vão precisar de administradores, vai montar... Eu digo isso a eles sempre. Tem uma perguntinha aqui. Sempre. Diga a eles sempre. Caiu aqui, não quer que eu... Mas a maioria dos pequenos negócios não processa o seu estoque ou gestão financeira porque não sabe. É isso mesmo, Renato. Não é maldade do pequeno empreendedor, não, gente. É não saber fazer. O que uma planilha de Excel pode parecer simples para você, o que entender uma gestão de negócio pode parecer simples para vocês, para ele é complexa. Poli estava fazendo uma consultoria com 2 meninos, né, assim, bem empreendedores, né, que correm atrás. Um, inclusive, é administrador também. Poli pode falar melhor do que eu, depois comentar com vocês. E ela viu a dificuldade, às vezes, assim, não era algo grande, era nas pequenas coisas. Né? No gerenciamento de um garçom, na análise de um garçom. Silmara coloca aqui, bem interessante. Léo, nesse caso, eu acho também que é a falta de conhecimento em relação à vendinha, pois hoje temos app de gestão de toda forma e de preço acessível. Mas, né, ficou claro a dificuldade que as pessoas têm de operacionalizar o celular. As pessoas vão... Eu sei que tem um problema da caixa aí de acesso, mas vai todo mundo para uma fila. Vai para a fila da caixa, vai para a fila dos R$55 da saúde, Silmara. É impressionante. A gente tem uma... A lotérica fechar, o povo morre. Lotérica virou serviço essencial, né? A lotérica virou serviço essencial. E eu estou criticando a pedinte que foi comprar 2 celulares, está vindo, merece uma surra. Ela foi se conectar para a segunda parcela do emergencial, ela nem precisa ir lá, vai cair na conta digital dela. Mas é um assunto bem interessante para a gente discutir junto. No Brasil, seguindo o exemplo português, implantar o empreendedorismo no primário. A geração nem estuda, nem trabalha no Brasil. São 11 milhões de brasileiros, 23% no IPEA. Ou seja, 23% dos brasileiros, 11 milhões de brasileiros, estão nesse momento sem estudar, sem trabalhar, sem... Né? O número de desempregados com mais de 3 anos no Brasil são 7 milhões de brasileiros. Então, dos 12 milhões, tem 7 milhões de brasileiros que não conseguem adentrar ao mercado de trabalho. Joab falou aqui muito bem, existe app sim, mas poucos sabem usar, até porque precisa de, no mínimo, um pouco de conhecimento para manipular o sistema e abastecer e colocar direto. Pessoal, vocês falam muito bem, com bastante propriedade. Essa história que a tecnologia está aí, está para todo mundo, nós, na prática, nós vemos que não é bem assim. Né? Ela não é bem assim. As pessoas dizendo que poucos têm essa base técnica, é verdade, ó. Está todo mundo conectado. Num momento desse, a gente não é bem assim. Às vezes eu tinha um acesso à internet no trabalho, um acesso à internet compartilhado do vizinho. Eu tenho um celular para tirar foto e para entrar no Instagram e no Facebook. De uma hora para outra, eu precisei que meu celular virasse veículo de venda e eu não sei o que fazer. Então, gente, quando eu digo, e eu digo isso com todas as letras para vocês, né?
Esse país precisa valorizar aqueles que ele forma, e particularmente os administradores. Nós temos uma mão de obra fantástica, pouco aproveitada, e quando eu vejo esses números, eu percebo que, poxa, temos espaço, temos um projeto que pode ser seguido. Copia o que deu certo no mundo. Não é vergonha nenhuma. Então, é possível sim. Enquanto vida Deus me der, que me dê longa para eu ficar aqui perturbando vocês, para não desistir, para acreditar no empreendedorismo. É um dos assuntos que é mais difícil para eu falar para vocês, porque mexe muito com aquilo que eu acredito. Se eu não invisto no pequeno, eu não vou ter o médio, eu não vou ter o grande. Crescimento do empreendedorismo de necessidade. 40% dos negócios que foram colocados em 2018 foi empreendedorismo de necessidade. Por quê? Crescimento de desemprego. E, geralmente, esse negócio de necessidade, igualzinho a Portugal, igualzinho a Inglaterra, quer dizer, pior que Portugal, pior que a Inglaterra, como o Joab falou, porque o nosso conhecimento é menor. Então, as pessoas entram sem conhecimento nenhum de gestão. Abri minha vendinha no Brasil. Quem é teu cliente? Quem passa por aqui. O que é que tu vende? De tudo um pouco. O que é que mais vende aqui? Aqui vende tudo. Se eu botar pedra, o pessoal leva. A gestão é essa. E eu imitei aqui o que eu já ouvi de um comerciante no bairro da Queimadinha. Sem tecnologia de processo e operação. Sem tecnologia nenhuma. E ele acha que tecnologia tem uma página no Instagram ou no Facebook ou responder pelo WhatsApp. Controle de estoque na cabeça do dono, entra mercadoria, sai mercadoria, ninguém sabe o que mais vende, ninguém sabe o que menos vende. Deus abençoe. Tem um supermercado, ele é colega de vocês. Ele fica ali no Casebre, Jai Supermercado. Fica ali na Coronel Zé Pinto, na realidade, aquela rua que vai para o shopping, logo no início ali. Ele era funcionário. Só que ele é funcionário de uma rede de supermercado, estudava administração, se formou em administração, e ele percebeu que se ele se organizar um pouquinho, pegou o pouco de capital que ele tinha na época, se ele se organizasse um pouquinho, ele ganhava dos outros supermercados daquela região que ele estava. E foi o que ele fez, e hoje, graças a Deus, está muito bem, obrigado. Foi um pouquinho, né? Foi um pouquinho. Então, tem espaço, sim. Vocês estão capacitados para isso. E não baixem a poeira, não. Assim, a gente toma uma porrada aqui, outra ali, mas tem, sim, formas, sem dúvida nenhuma, particularmente nesse empreendedorismo que chama de precário. É precário, mas quem fizer ele bem feito ganha espaço. Sem recursos para investir na empresa. Essa é a maior dificuldade do pequeno empreendedor. E a dificuldade de muitos de vocês que querem ser empreendedores. Léo, eu tenho uma boa ideia, tenho o quê? Não tenho dinheiro. É verdade. É um calcanhar de Aquiles no Brasil. E eu vou ser franco para vocês, não tenho onde pegar ele, não. Eu aprendi, vocês sabem disso, né? Todos os outros já me conheciam, só João e Larissa que estão aqui. Eu não minto para vocês, João. A gente diz a verdade, doendo. Não tem. Para quem está começando, é vender a casa mesmo, contar com vender o carro, contar com o apoio de familiares, quem puder, e vamos nessa. Em um quadro de relações de trabalhos permeada de insegurança e baixo salário, surgem os empreendedores por necessidades, definidos como indivíduos que criam negócios próprios, motivados pela falta de alternativa satisfatória de ocupação e renda. Então, o salário no Brasil ele é baixo. Nossa média salarial hoje, segundo a Febraban, é R$ 1.804, dividido por 5. Não vou nem dividir por 5,50. Dá quanto? Não dá nem $400. Salário médio do brasileiro. Então, eu vejo no empreendedorismo uma válvula de escape, que pode começar com uma complementação da renda e pode depois ser minha renda normal.
Dessa forma, tendo hoje mais de 50 milhões de brasileiros que são autônomos, MEI ou informais, está aí a fila da Caixa Econômica Federal. Para não me desmentir, né? Desmentir vocês. Na Caixa deu mais, né? Deu 60 e tantos, porque incluiu Uber, músicos, se eu não me engano, né? Foi incluindo algumas outras pessoas. E aqui, gente, não por outra razão, Colabre destaca a alta taxa de empreendedorismo por necessidade nos países mais pobres, uma vez que essa taxa está associada a fatores demográficos, econômicos e dificuldade de inserção social, sobretudo entre as pessoas com difícil acesso à educação. Então, aqui, mais que nunca, tem que ser um modelo português. Não trago mais para vocês, porque vocês estão se formando. Eu não vou trazer para vocês agora só críticas. Eu trago para vocês a gente pensar em soluções. E está aqui uma. Esse é o modelo, se vai dar certo ou não. Vamos tentar. Vamos cobrar juntos. Está aqui. País subdesenvolvido vai ter um ou outro caso de sucesso, de oportunidade, que é igual um Neymar da vida, é igual um Ronaldinho Gaúcho da vida. Vai ter 1 em 1 milhão. Um cara vai fazer o Nubank. 2 caras vão conseguir fazer o Pop. E acabou por aí. Os demais vão estar no mercadinho, na livraria, na farmácia, e são empreendedores também, e precisam entender de negócios, e precisam estudar negócios. É isso que a gente discute aqui. Situação essa, aliás, que se agrava ainda mais no caso de trabalho assalariado informal, normalmente mal remunerado, e, portanto, isso quem disse foi Pamplona, e, portanto, incapaz de promover a continuidade nos estudos e a qualificação dos empregados. Está aí para vocês, bem forte aí, né? Para o IBGE, faltei aqui falar para vocês, para o IBGE, 38,4 milhões de informais no Brasil. Críticas ao empreendedorismo precário. Né? Trago aqui um autor que vocês fiquem à vontade para seguir e ler, é minha obrigação. Eu não gosto muito dele, bate forte no empreendedorismo, né? Então acaba sendo... Mas eu gosto, assim, eu digo que não gosto, mas é mentira, gente. Assim, é bom você ver a crítica do que você ama, né? Empreendedorismo, para mim, não é matéria. É o que eu escolhi fazer na minha vida, né? Montar negócios, ajudar as pessoas, pensar junto. É o que eu faço da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, que Deus me deu. Juntos, de a gente pensar junto. Não sou dono da verdade nada, erro e vou errar a vida toda, mas é o que eu escolhi fazer. Então, ele é um crítico do que eu escolhi fazer. E eu leio muito ele, professor da Unicamp. E recomendo também que vocês leiam, mas vai devagar, senão vocês não vão querer mais nem me ver, que ele é um crítico desse modelo empreendedor, né? A Unicamp, ela é base esquerdista, né? É a base dos economistas de esquerda, então eles têm no empreendedorismo uma visão de que o empreendedorismo engana, né? Coloca o trabalhador no subemprego. Não é bem por aí, eu aceito a crítica, mas eu discordo da crítica. Eu trouxe um texto dele para vocês lerem aí e fazer as atividades juntos, mas é uma briga que eu prefiro Dolabella, mas é bom conhecer o professor Ricardo Antunes. O empreendedorismo é um mito que se fortalece em meio ao alto desemprego, ao enfraquecimento das políticas sociais do Estado e as novas tecnologias. Então, ele não acredita em empreendedorismo. Isso é só para a pessoa não passar a precarização da forma de trabalho quando não acompanhado de estudo e desenvolvimento. Aqui eu concordo com ele. E é isso que eu defendo. E já tive a oportunidade, uma vez numa palestra em Salvador, né, com a minha, vamos dizer assim, pequena relevância, poder discutir isso com ele. Professor, existe um caminho para o empreendedorismo de necessidade. Ele é necessário.
mas ele requer esforço, ele requer estudo, para que a gente possa incentivar o mercadinho, para que a gente possa a cabeleireira, que a gente possa... Ele deu risada, né? E nos outros livros, não, acho que não tem nada a ver com o debate comigo, mas nos outros livros, acho que várias pessoas devem ter falado isso com ele, ele citou isso aqui, no último livro dele, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O empreendedorismo é a precarização da forma de trabalho, quando não acompanhado de estudo e de desenvolvimento. Então, ele passou a dar uma chance ao empreendedorismo, né? Porque percebe que o desemprego está muito alto e a gente tem no empreendedorismo uma forma de trabalhar, sim. Para ser empreendedor, segundo o Ricardo Antunes, é necessário estudo de empreendedorismo, capacidade de crescimento do negócio, investimento financeiro de capital de terceiros e busca de diferencial da atividade. Concordo com ele, né? E aqui tem uma frase que eu não estou conseguindo ler. Caso não tenha esses itens, é precarização do empreendedorismo. O único que eu discordo dele é esse investimento de terceiros, porque no Brasil é meio complicado, principalmente para quem está começando. Mas os demais eu concordo. Tá vendo? Eu trouxe um autor para vocês que eu tenho brigas homéricas, né, com ele, assim. Ele nem sabe que eu existo, gente. Ele nem deve lembrar que um dia falou comigo, né? Mas, assim, porque eu discordo dele, né? Então, assim, trouxe um autor para vocês terem uma outra visão também e tirar a conclusão de vocês. Academia é isso. Ninguém aqui é dono da verdade e a minha verdade não tem que ser a de vocês. E é isso que eu fiz aqui. Essa é a sugestão do livro, para quem queira conhecer um pouco. Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. Olha o título do livro do homem, viu, gente? E a capa também. Ele fala muito aí da uberização. Vocês vão ler um texto dele logo na sequência e vocês vão ver que ele vai bater forte. E eu vou abrir aqui agora. Quem quiser me responder aqui, me responde. Quem não quiser, escreve no chat antes de a gente ir para o texto. É bem simples a pergunta que eu vou fazer. Para vocês, sim ou não? Quem quiser abre o áudio e fala. Quem não quiser, escreve no chat. Só para eu ter uma base e encerrar aqui. Uber é empreendedorismo? As pessoas devem ficar mais em casa, evitar a exposição à doença. Professor, posso falar? Claro, deve. Eu acho que vai depender muito, porque assim, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de algo inovador, correto? E algo criativo. É algo inovador, é algo criativo, mas não é algo seu. Você está trabalhando para outra pessoa. Mas quem inventou o Uber é o empreendedor. Quem inventou o sistema, o Uber, né? O sistema do Uber, o aplicativo, na verdade, né? Que é um aplicativo, ele é um empreendedor. Agora, eu não considero as pessoas que trabalham no Uber como empreendedores, porque, de certa forma, eles se reportam a alguém, seja um aplicativo ou não, entendeu? Entendi. Por mais que eles façam os seus horários, mas assim, aí tem muita aquela coisa, né? Tipo assim, eles fazem os seus horários, mas eles vão depender de muitas coisas para se manterem dentro daquele aplicativo. Eu não considero quem faz o Uber, quem roda no Uber é um empreendedor. Agora, quem criou o aplicativo, sim. Posso estar errada, né? Quem mais quer falar? Renato concordou. Breno disse, professor, o senhor conversou isso em aula. Eu coloco que, pegando as palavras da Poli, eu digo o seguinte, a ferramenta do Uber permite que aquela pessoa, naquele momento, esteja no mercado, porque não é a primeira opção dele. O Uber hoje, para quem está no mercado, e na realidade brasileira, que gosta da CLT, gosta das garantias, ele realmente não é para o usuário o fato de ser empreendedor.
é um meio para chegar a um objetivo. Ele precisa, naquele momento, por não ter qualificação, ou estar desempregado, o mercado está ruim, ele vai para o Uber, como ele vai para qualquer outro aplicativo de mercado que cai na mesma teoria colocada pela Poliana. A gente tem que abordar isso como um problema, uma curva que vem crescendo. Aqui, deixa eu responder aqui o que os... Poli, obrigado, Renato, pegando aqui, Breno, concordo com correto, Poli, Júlia, concordo, Adenildo, concordo com esse pensamento, Núbia também concorda. Então, Alex, bem-vindo. Então, perceba que esse esforço todo desse debate nosso é o que vocês vão ler no instante aí de Ricardo Antunes, né? E a Rede Globo de televisão recebeu uma crítica que virou meme, não sei se vocês lembram, porque chamou de empreendedor, né, o motorista de aplicativo, e foi uma confusão. Então, eu trouxe esse debate para que vocês analisassem e concordem com a colocação brilhante de vocês. Não estou dizendo que eu estou muito bem cercado, Joab, minha vendinha vai prosperar e muito. Theo, Oi? se você pensar aí na época do boom da locadora, locar fita era uma ideia, mas dependia de você ter o seu capital e locar um ponto, comprar as fitas, cadastrar um cliente, fazer a locação, quer dizer, fazer toda a operação. Mas a ideia da locação, ela foi colocada, veio de fora para dentro, né, a Blockbuster e aquelas todas. Olhando essa mesma ótica que a Poliana colocou e que eu reforcei, não é a mesma coisa, porque você teve que ir lá, pegar eu estou perguntando, não estou afirmando, tá? Você tem que sair do teu espaço, você tem que abrir um comércio, você tem que abrir um ponto comercial, você tem que pegar aquelas fitas, antigamente as fitas, DVDs, mas o conceito da locação não é dele, o conceito da locação é um conceito de mercado. Fazendo essa analogia com o Uber é o conceito que foi criado por alguém que ganha o dinheiro na cessão do seu direito, mas o Uber pertence a alguém, pertence a uma empresa. E o locador de fita e DVD no seu tempo que existia, ele era o dono do negócio. Podemos colocar isso de uma forma que eles são iguais e não equivalentes? Abra a questão. Abre a questão. E talvez a gente não tenha essa resposta tão simples, né? Porque hoje, por exemplo, você já tem aí negócios formatados para você abrir microvendas com o nome de alguém. Mas o ponto é seu, o risco é seu, o estoque é seu, o prejuízo é seu. A única coisa que você está colocando na fachada é o nome daquele negócio, formatado por alguém. Mas as micro-franquias, né? Mas se você não se dispõe a pegar o teu capital e empreender na ideia, porque a ideia por si só, ela não é válida se ninguém empreender nela. Olha bem o que eu estou usando. A ideia por si só, ela não se sustenta se ela não tiver alguém interessado em empreender o seu capital ou investir o seu capital na ideia. Excelente. Se não começar... teve alguém que... eu não consegui identificar aqui pela foto, que fez o seguinte comentário aqui, né, que é bastante interessante. No processo de formação empreendedora, uma das características é o risco. O Uber tem o risco, mas todas as outras que precisa ser um empreendedor, iniciativa, próprio negócio, pensar o negócio, ele não tem. Então, aí, vocês são shows mesmo. Mas é para a gente discutir, porque tem muita gente dizendo, eu sou empreendedor, e a possibilidade de crescer? Como é que eu vou crescer no Uber, né? Assim, eu vou ter 2 carros, mas eu só dirijo um, né? Como o Poli falou, essa capacidade de crescimento, de desenvolvimento, eu não tenho. Eu não tenho no Uber. No máximo, eu vou dirigir o meu carro 495 horas, né, por semana. E eu queria falar, gente, um pouco do papel do Sebrae. Deixei esse link aqui para vocês, caso vocês queiram. Esse slide está no portal e está no AVA, para vocês.
Responder uma pergunta de Júlia. Professor, a aula gravada fica onde? Essa aula gravada ela fica no Teams mesmo, no Microsoft Teams. Quando termina a aula toda, que vocês saem da sala, eu lanço para a plataforma Stream Teams, eu acho que é isso. Aí lá vai estar a aula. Aí eu consigo, desse link, jogar para o YouTube, para uma página minha lá, meio... só para pegar o linkzinho e mando para vocês. Mas não fica assim disponível. Terminou a aula, ela está disponível, não. Ela tem gravação, tem um período, ela só gira amanhã. E aí eu passo para vocês. Aí sou eu mesmo que passo o linkzinho, que é só você clicar e você acessa a aula, Juliana. Isso, todos os professores estão gravando, né? Estão gravando as aulas. E eu disponibilizo. Eu não gravei a aula da semana passada, porque eu tive um probleminha. Renato colocou aqui o link do Sebrae. Mas todas as aulas que eu estou gravando, eu estou disponibilizando. Aí, Júlia, você me dá um oi amanhã, que eu lhe passo. Quem coloca nessa parte da internet, para mim, sendo bem honesto aqui, eu tenho total apoio sempre de todos vocês. O professor de vocês está aprendendo na prática esse processo digital. É meu filho que faz toda... Vocês estão vendo que o meu fone como é, né? É um fone de jogador de gamer, né? Então, perceba que eu não estou muito original aqui, não. É meio montadinho por meu filho. Quem faz esse processo de colocar no YouTube, essa parte toda, é ele que faz para mim, que grava as aulas. Quem já viu aulas gravadas aí, na minha página tem umas aulas lá gravadas, é ele. Também, eu estou no processo de aprendizagem, igual empreendedor, Joab. Eu preciso de vocês na minha vendinha. Essa semana, agradecer aqui a Maria Letícia, acho que ela não tá participando da aula, mas me ajudou muito com uma live do CEAP. Agradecer os que puderam participar, os que eu avisei também, não deu para avisar todo mundo. Foi domingo, 10 horas, na live do CEAP. João participou também, obrigado. Então a gente está aprendendo, né? Esse mundo novo. Professor Núbia, bom trabalho para você. Tá tranquilo, né? Tem uma atividade, mas Começou a ficar ruim, professor. Tá cortando tudo. Minha internet? Deixa eu... Melhorou? Melhorou. Qual que é a internet? Melhorou? Eu achei que foi a internet aqui. Melhorou. O áudio está ruim. Está melhor. Pronto. Melhorou, piorou, melhorou. Eu acho que é a internet. Mas aí qualquer coisa eu vou para a internet e acabo. Melhorou mesmo? Vocês estão me ouvindo? Melhorou, professor. Para mim melhorou. Qualquer coisa reclama mesmo, que a gente dá um jeito aqui. Eu coloco cabeado. Mas aqui agora vai vir uma parte bem legal aqui, vocês vão ler esse texto apaixonante. Gente, a atividade está no portal. Aí tem esse texto que é do nosso amigo Ricardo Antunes. Renato vai amar o texto do Ricardo Antunes. Vai me dar... Quando ele me ver pessoalmente, eu vou correr de Renato. Aí ele está falando aqui muito dessa questão da precarização do MEI. Né? Aí tem duas questões sobre o texto, que nós discutimos hoje mais no final da aula, e tem 5 questões que são de marcar, que vocês podem fazer em grupos, podem discutir, pode tirar dúvida comigo aqui também no WhatsApp. No geral, não respondamos no WhatsApp aqui, ou no chat ali, podem falar comigo. São 5 questões sobre tudo que a gente estudou até aqui nesses dias de aula remota sobre empreendedorismo, só para a gente fazer uma revisãozinha rapidinho aqui. Tá bom, gente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô, professor. Tô ouvindo. Parei a gravação aqui. Renato pediu para eu falar